Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós continuaremos falando sobre pressão. Na pressão nós também temos algumas referências e as duas mais comuns são o zero absoluto ou a pressão zero, onde nós adotamos o vácuo absoluto, e a pressão atmosférica, que é outra referência bastante importante. Então pensemos aqui que a pressão 1 é a pressão que o fluido se encontra. Ou seja, é como se fosse a posição de Joinville no exemplo anterior. Essa pressão, é aquela propriedade, é aquele estado, independentemente do que esteja do lado de fora. Mas para nós expressarmos essa propriedade, nós precisamos medir e comparar aquela pressão a uma determinada referência. Assim, nós precisamos expressar aquela propriedade, aquele estado, de forma que tenha algum significado. E a gente faz isso, então, adotando duas referências. Ou a pressão atmosférica, ou o zero absoluto. Mas, de novo, independentemente da referência adotada, o fluido está em um determinado estado termodinâmico. Ele possui a sua propriedade, que se chama pressão. Então, rapidamente, quando a gente faz a leitura e compara aquela leitura com a pressão atmosférica, ou seja, com a pressão local, a gente chama aquela pressão de pressão manométrica. E nesse caso aqui, como a pressão 1 é maior do que a pressão atmosférica, a pressão manométrica é positiva. Então a gente diz pressão positiva. Só um detalhe, a própria pressão atmosférica possui um valor superior ao zero absoluto. Sempre, porque não existe nada abaixo do zero absoluto. Toda e qualquer pressão, inclusive a pressão atmosférica, que é uma referência de pressão, está acima do zero. Agora, se a gente compara aquela pressão não mais com a referência da pressão atmosférica, mas com o zero absoluto, então a gente vai chamar aquela pressão de pressão absoluta. E aquela pressão vai ser maior do que zero. Toda pressão absoluta é maior do que zero. Não existe nenhuma pressão abaixo do zero absoluto. Um segundo caso seria em que a pressão do fluido, a propriedade termodinâmica que ele possui, é menor do que a pressão atmosférica local. Então, se a gente compara a pressão do fluido com a pressão atmosférica, a gente vai ver que ela tem um valor inferior. Então, a sua pressão manométrica, por que manométrica? Porque eu estou comparando com a pressão atmosférica, é negativa. Mas a sua pressão absoluta, que é a pressão comparada com o zero absoluto, vai ser positiva. Então, seja pressão manométrica positiva, pressão manométrica negativa, a gente sempre vai poder escrever essa relação aqui entre as pressões. A pressão absoluta é a pressão manométrica mais a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Nesse caso aqui, vejamos, a pressão absoluta seria essa distância aqui, essa cota. Essa cota é essa cota aqui, que é a pressão atmosférica, mais a pressão manométrica. A pressão manométrica é esse tamanho. Só que esse tamanho, nesse caso aqui, é negativo. Então vejam que essa distância é essa distância mais essa. Como essa aqui é negativa, então fica sendo menos essa. No caso anterior, a pressão absoluta é essa cota maior aqui. Vai ser a pressão atmosférica, que é essa distância, mais essa distância aqui, que é a pressão manométrica. Então essa relação sempre vai valer, independentemente se a pressão manométrica é positiva ou negativa. E aqui a gente tem as duas pressões, uma pressão manométrica positiva e a pressão manométrica negativa, sempre valendo a relaçãozinha entre as pressões absoluta, manométrica e atmosférica. Esse slide apresenta alguns medidores bastante comuns na indústria. Então aqui a gente tem o manômetro. Esse equipamento ele vai comparar a pressão do processo, a pressão do fluido com a pressão atmosférica, não com a pressão absoluta. Na indústria, em linhas gerais, os instrumentos são de medição de pressão manométrica, ou seja,
a gente compara a pressão do fluido com a pressão atmosférica, a pressão local. E óbvio, então, que isso depende da localidade. Se a gente está no nível do mar, a pressão atmosférica tem um determinado valor. Se a gente está numa cidade de 1.000 metros, 3.000 metros de altitude, a pressão atmosférica lá é menor, então a pressão atmosférica vai ser diferente, a pressão atmosférica vai ser menor. Normalmente, esses instrumentos, esses manômetros, têm duas escalas. Nesse caso aqui, a escala em preto está em bar e a vermelha é em PSI. Esse manômetro aqui já está em kgf por centímetro quadrado, isso tem apenas uma escala, vejam. Esse manômetro tem uma característica interessante, que vejo que esses todos aqui, o zero está do lado esquerdo e ele gira no sentido horário. Esse aqui, o zero, está do lado direito e ele vai girar no sentido anti-horário, porque ele é um vacuômetro. Ele vai medir o vácuo, ou seja, a pressão abaixo da pressão atmosférica. E ele é colocado girando no sentido anti-horário apenas por convenção, para ficar fácil a leitura, para não haver confusão. Mas, evidentemente, aqui existe um mecanismo que só faz ele girar no sentido contrário. Ele poderia girar como os demais. Mas, para reduzir as chances de erro de leitura, o pessoal decide colocar o seu giro no sentido contrário. Esse manômetro, estou chamando a atenção, coloquei ele aqui só para chamar a atenção que parece que tem um fluido aqui dentro, e de fato ele tem uma glicerina ali, que é um fluido que tem uma certa viscosidade, e o papel dessa glicerina não é lubrificar, mas na verdade reduzir as variações, porque se ele está instalado em lugares onde há muita vibração, ou a própria pressão do processo aqui existem variações, o mecanismo interno aqui de transferência de movimento pode ser danificado. Então essa glicerina, ela está aqui apenas para absorver essas vibrações e preservar a vida útil do equipamento. Ela não tem nenhuma outra função a não ser essa. E esse outro aqui, na verdade, ele é chamado de manômetro, mas ele é um medidor de diferença de pressão. Então ele tem duas tomadas, ele está conectado ao processo em 2 pontos. Todos os demais são conectados ao processo por meio dessa conexãozinha aqui, geralmente rosqueada, né? E aqui a gente também vai ter duas tomadas, uma aqui e outra aqui. E ela vai comparar a diferença de pressão entre esses 2 pontos, não mais então com a pressão atmosférica. Então veja aqui, tem até um símbolozinho de ΔP. Normalmente a gente chama isso então de pressão diferencial ou simplesmente diferença de pressões. Um outro instrumento para fechar essa aula, não tão comum, mas também presente nas indústrias, é o manômetro com tubo em U. Um dos lados normalmente está conectado ao processo e o outro lado pode estar aberto para a atmosfera ou a outro ponto do processo, mas normalmente aberto para a atmosfera. Então ele vai fazer a leitura entre a diferença da pressão do processo e a pressão atmosférica local. Esse aqui também a gente tem na forma inclinada, a gente pode ligar 2 pontos do processo ou uma das extremidades ao processo e a outra extremidade deixar aberto para a atmosfera. Com essa aula, o objetivo dela foi resgatar alguns fundamentos, alguns conceitos de pressão, chamar a atenção aos erros muito comuns no cálculo dessa propriedade tão importante da mecânica dos fluidos e das máquinas de fluxo, e também abordar essa questão da pressão de referência. Nós temos que estar bastante atentos, porque ora a gente pode estar lidando com pressão atmosférica, com pressão manométrica, ora com pressão absoluta. E eu encerro dizendo que normalmente o que se usa na indústria é pressão manométrica. A gente tem os manômetros de Bourdon, que é aquele do slide anterior, e esse manômetro de tubo em U, que é um instrumento também bastante simples, mas bastante eficaz. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato, e eu espero que você acompanhe as próximas aulas. Obrigado e até lá.